Na videoaula de hoje, então, a gente vai trabalhar esse cachorrinho, tá? Esse pincherzinho, que a gente batizou de Puppy. Esse cachorrinho aqui, ele tem 18 centímetros, tá? Não é uma peça muito grande, né? É uma peça pequena, mas aí no vídeo eu passo pra vocês se vocês querem aumentar ela, pra mudar a numeração de agulha e usar outra linha, se for o caso, pra deixar ela maior. Essa aqui vai para um nicho de porta junto com um menino que vai acompanhar ela, essa peça. Ele é uma gracinha, ele é uma peça que tem algumas costuras, tá? Mas não são costuras difíceis, ele é bem fácil de executar, uma peça aí que dá para fazer tranquilamente em menos de um dia, uma peça rápida, tá? Bem facinho de fazer, tá? Vou pegar aqui para vocês verem bem ele com detalhes, ele fica sentadinho bem direitinho, tá? Ele é uma gracinha, facinho de fazer. Espero que vocês curtam a aula. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. A primeira etapa com a receita, a segunda etapa com a montagem e acabamentos finais, tá? Para ele não ficar tão extenso. Se você gostou, deixe o seu like aí, é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreve. Toda semana temos receita nova. Então, bora lá para a aula de hoje. Para começar a confeccionar esse cãozinho hoje, então, eu vou trabalhar com a cor 7783 da Balloon Amigo da Pinguim, tá? Que é esse castanho claro aqui. E eu vou começar aqui pelo anel mágico. Então, eu vou botar a linha aqui no meu dedo e vou passar dando uma laçada. A ponta principal fica para trás e essa pontinha na frente. Eu entro com a minha agulha aqui dentro do meu fio da frente, puxo de trás, dou uma laçada, faço a laçadinha para iniciar o meu anel mágico. Tirei ele do dedo e agora aqui dentro do meu anel mágico eu vou pôr 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar este anel mágico. E agora, para cada ponto que eu tenho desses 6 pontos do meu anel aqui, eu farei um aumento. Então, eu vou entrar aqui no primeiro. E já vou começar fazendo 2 pontos juntos aqui no mesmo lugar. 2. E eu farei isso, então, pelos meus 6 pontos. E no final dessa volta aqui, eu terei 12 pontos no meu trabalho. Finalizada a segunda volta, agora na terceira volta eu vou trabalhar um ponto e um aumento por toda essa volta. No final dessa volta aqui, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Na quarta volta aqui, então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base, preservando os 18 pontos que eu tenho no meu trabalho. Na quinta volta agora, aqui nós vamos trabalhar 2 pontos, 1, 2 pontos, e agora eu vou trabalhar 7 diminuições consecutivas. Então, aqui, ó, alcinha da frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu finalizo aqui essa volta com 2 pontos baixos que me restam no meu trabalho. 1, 2. E agora eu fiquei aqui com 11 pontos no meu trabalho. Na volta de número 6, agora eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos, 2 diminuições,
Então, aqui, ó, alcinha da frente, uma e duas. E finalizo agora essa volta aqui com 4 pontos baixos. Um, dois, três e 4. E agora eu fiquei, então, aqui no meu trabalho com 9 pontos no meu trabalho, tá? E agora, então, eu vou trabalhar da volta de número 7, que é a próxima volta, até a volta de número 18, de ponto sobre ponto, tá? Então, agora eu vou subir aqui da 7 até a volta 18, de 9 pontos. Finalizadas as minhas voltas de ponto corrido e meu trabalho ficou assim. Agora eu vou virar essa peça. Vou vir aqui no pezinho do primeiro ponto, vou botar um ponto baixo. E vou fazer 4 pontos altos na sequência, tá? Ó. 1, 2, 3, 4 e um ponto baixo em seguida. E agora eu vou cortar este fio e vou deixar um pedaço um pouco comprido para a costura. Então, eu vou deixar um pedacinho aqui razoável para costura, não precisa tão grande também, porque a peça é pequena, né? E eu já posso encher essa peça, tá? E esse detalhe que a gente fez aqui, depois é o detalhe que vai facilitar na hora da costura da peça. E, obviamente, farei 2 peças iguais pro meu cãozinho, tá? Feito isso, agora eu vou reservar essas 2 patas dianteiras aqui e vamos agora para a patinha traseira. E eu já iniciei aqui fazendo meu anel mágico e já pus 6 pontos dentro do meu anel mágico, tá? Então, eu vou vir aqui no pezinho do primeiro pontinho do meu anel e vou fazer um aumento. E farei isso pelos 6 pontos, tá? Então, eu farei um aumento para cada ponto dos 6 que eu tenho aqui e no final eu terei 12 pontos no meu trabalho. Na terceira volta aqui, agora eu vou trabalhar um ponto e um aumento. Esta será a minha sequência, então, até o final. No final desta volta aqui, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 4, eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos, 1, 2 pontos e um aumento. Essa também será a minha sequência até o final. No final dessa volta aqui, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Na volta de número 5, eu vou trabalhar uma sequência de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Essa também será a minha sequência até o final. No final dessa volta, terei 30 pontos no meu trabalho. Na volta de número 6, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, então. Então, eu farei toda essa volta aqui, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, preservando os 30 pontos que eu tenho no meu trabalho. Na volta de número 7, agora, eu vou trabalhar uma sequência de um ponto e uma diminuição. E essa sequência será até o final, de um ponto e uma diminuição. No final desta volta aqui, eu terei 20 pontos no meu trabalho. Na volta de número 8, eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos, 1, 2 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência também até o final. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 15 pontos no meu trabalho. Na volta de número 9, aqui, nós vamos começar trabalhando 3 diminuições consecutivas. Então, aqui, ó, uma... Deixa eu arrumar o meu trabalho aqui, que tá... Duas. E
3. E eu termino a volta aqui em ponto sobre ponto. No total, aqui me restaram 9 pontos no meu trabalho e que eu vou crochetar ponto sobre ponto agora. Então, vamos lá. 1. Mas que fiozinho. O fiozinho marcador tá rebeldinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos até o final, tá? E no final desta volta aqui, então, eu fiquei com 12 pontos no meu trabalho. Agora, nessa próxima sequência aqui, eu vou trabalhar 2 diminuições seguidas. Então, eu já vou começar com uma diminuição aqui. Uma. Duas. E termino agora com 8 pontos baixos, até o final. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora eu tenho 10 pontos no meu trabalho. E agora, então, eu vou trabalhar sobre esses 10 pontos. E eu vou agora da carreira de número 11, que é a próxima carreira que segue, até a carreira de número 14 de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos subir aqui 5 voltinhas de ponto sobre ponto. Finalizada minhas voltas retas aqui, então, né? Fiz as minhas 5 voltinhas. Agora, eu vou fechar essa peça. E eu vou trabalhar aqui, eu tenho 10 pontos, eu vou trabalhar 5 diminuições nessa peça. Então, vou vir aqui na alcinha da frente, vou fazer minha primeira diminuição, e assim eu farei, então, por 5 vezes, tá? Farei 5 diminuições. Finalizada aqui, então, minhas 5 diminuições, eu vou cortar o meu fio aqui. Vou voltar esse último ponto aqui. Vou introduzir uma agulha de tapeceiro, né? Uma agulha sem ponta, pra dar o acabamento aqui, fazer o falso anel mágico. E daí aqui eu vou fazer aquele processo de encerrar, né? Vou vir na alcinha da frente aqui e vou fechando pelas 5 alcinhas que eu tenho aqui. 2, só na alcinha da frente, né? 3, 4 e 5. Vou encerrar bem aqui. Feito isso, agora eu vou pegar essa linha aqui e vou tocar ela aqui pra dentro, pra mim perder ela no trabalho, tá? Passar ela algumas vezes aqui pelo meu trabalho. Depois eu vou cortar ela. E farei também 2 peças iguais, tá? Dá um acabamentinho aqui. Essa parte eu corto. E eu farei 2 perninhas iguais, tá? Vou reservar, então, aqui as patas dianteiras e as patas traseiras devidamente prontas. E agora, a gente vai fazer o rabinho. Para fazer o rabinho, eu fiz aqui um anel mágico com 6 pontos. E agora, eu vou trabalhar 4 voltas, desculpe, de 6 pontos. Então, agora, eu só vou seguir trabalhando pelos 6 pontos por 4 voltinhas. Finalizadas as minhas voltas aqui, então, agora eu vou vir aqui no próximo ponto, vou dar um baixíssimo.
E vou cortar esse fio deixando um pedacinho pra costura, tá? Precisa um pedaço muito grande. E tá pronto o meu rabinho, que eu também vou reservar para depois costurar, tá? Agora eu vou começar fazendo a orelhinha, tá? Então, eu vou começar fazendo, então, a orelhinha esquerda. Para trabalhar a orelhinha esquerda, eu comecei trabalhando aqui uma correntinha com 7 pontos. E agora eu vou voltar aqui, ó, uma, duas na segunda correntinha e vou voltar trabalhando em ponto baixo, num total de 6 pontos baixos, tá? Então, eu vou voltar aqui trabalhando ponto sobre ponto, num total de 6 pontos até o final. Cheguei aqui no final, agora eu vou virar este trabalho. Vou voltar aqui no pezinho da primeiro pontinho e já vou voltar trabalhando de novo 6 pontos baixos. E agora eu vou fazer essa sequência de ida e volta sobre 6 pontos por mais 4 vezes, me dando um total de 5 voltas com essa que a gente já tinha feito, tá? Então, agora eu só vou ir e voltar trabalhando ponto sobre os 6 pontos por 4 carreirinhas ainda. Finalizadas minhas voltas aqui, então, fechei um total de 5 com a primeira que a gente já tinha feito, mais 4 agora. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Eu vou pular o primeiro ponto e vou vir direto no próximo aqui. E vou seguir trabalhando até o final em ponto sobre ponto. Então, eu fiz ali, eu pulei o primeiro e fiz um total agora de mais 5 pontos, tá? Agora, eu vou virar este trabalho e vou trabalhar 1, 2, 3 e uma diminuição. Vou dar uma correntinha aqui, vou virar esse trabalho, vou pular o primeiro, vou vir no próximo e vou fazer 1, 2, 3. Vou virar o trabalho, vou vir no pezinho do primeiro aqui, vou fazer uma. E na próxima que segue, eu faço uma diminuição. Faço uma correntinha, viro, e aqui eu faço, então, só o último pontinho. Aqui. E agora, eu vou contornar toda a minha volta aqui em ponto baixo. Trabalhando assim, ó. Um pontinho para cada pontinho que eu vou encontrar aqui. E eu vou fazendo isso até voltar ali no início, tá? Então, eu vou trabalhar toda a minha volta aqui, dando um acabamento pra minha orelhinha esquerda, tá? Aqui. E assim eu vou, então, até chegar aqui de novo. Cheguei aqui no final, fiz o último pontinho aqui, agora eu vou vir no pezinho aqui do primeiro pontinho e vou dar um baixíssimo pra encerrar essa orelhinha. Vou dar mais uma correntinha e depois eu remato esse fiozinho, tá? Então, vou cortar aqui e vou rematar o fiozinho. Depois, eu só vou rematar esse fiozinho. Então, essa daqui que a gente fez foi a orelhinha esquerda. Agora, a gente vai fazer a orelha direita. Então, aqui, eu fiz novamente as 7 correntinhas. Vou voltar aqui na segunda correntinha e vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz na primeira. Vou voltar trabalhando ponto sobre ponto por 6 pontos. E eu vou voltar a fazer esta aqui e depois mais 4, me dando um total de 5 novamente, tá? Então, eu vou só seguir aqui, então, venho até o final e depois volto fazendo 5 voltas, igual a gente fez na primeira orelhinha. Então, aqui eu fiz as minhas voltas de ponto corrido e aqui eu farei o inverso do que eu fiz na outra orelhinha. Na outra orelhinha, a gente já começou com uma diminuição em 4 pontos. Aqui, eu vou começar com 4 pontos. 1, 2, 3, 4 e vou fazer uma diminuição nos 2 últimos. Agora, eu vou dar uma laçada na minha agulha. Vou pular o primeiro ponto de base e vou vir no próximo, que vai valer por uma diminuição. Vou fazer 3 pontos agora aqui. 1, 2 e 3. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer 2 pontos. 1, 2 e uma diminuição.
Vou dar uma laçada no meu... Vou virar, vou pular o primeiro ponto de base, que vai valer por uma diminuição, vou vir no outro e vou fazer um ponto baixo. 2 pontos baixos. Vou virar esse trabalho e vou encerrar aqui com uma diminuição. E agora, eu vou fazer toda a lateral aqui em ponto baixo, que nem a gente fez lá na outra, para dar o acabamento na minha orelhinha. Então, vou só seguir aqui, trabalhando um pontinho para cada ponto aqui, por toda a minha volta até chegar aqui de novo, tá? Então, a gente só trabalhou aqui na parte das diminuições, todo o inverso do que a gente trabalhou na outra orelhinha, tá? Para fazer uma direita e uma esquerda. Então, vou seguir agora em ponto baixo até aqui de novo. Cheguei aqui no último pontinho, vou vir aqui no pezinho do primeiro, vou fazer o baixíssimo, igual eu fiz no outro. Vou dar um nozinho, vou cortar este fio. Vou dar um acabamento aqui para os meus fiozinhos soltos. E tá pronta a minha outra orelhinha, tá? Então, eu tenho uma orelha direita e uma orelha esquerda. Tá? Vou reservar as duas orelhinhas. E agora, vamos começar a execução do corpinho. Então, aqui, ó, pra começar o corpinho dele, do meu cachorrinho, eu já adiantei aqui uma parte, tá? Que é a parte de sequências, tá? E aqui eu vou explicar pra vocês o que que eu fiz. Eu fiz um anel mágico de 6 pontos. Na segunda volta, eu fiz 6 aumentos, sendo um ponto para cada aumento, no total de 12 pontos. Na terceira volta, eu fiz um ponto e um aumento por toda a volta, me dando um total de 18 pontos. Na quarta volta, eu fiz 2 pontos e um aumento por toda a volta, me dando um total de 24 pontos. E na quinta volta, eu fiz 3 pontos e um aumento por toda a volta, me dando um total de 30 pontos no meu trabalho. Agora, eu vou fazer essa volta aqui de número 6, de ponto sobre ponto. Então, aqui eu trabalharei um ponto para cada ponto da carreira de base, preservando os 30 pontos que eu tenho no meu trabalho. Agora, na volta de número 7, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos, um aumento. Essa aqui também será a minha sequência até o final. No final dessa volta, eu terei 36 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 8, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, num total de 36 pontos. Então, eu farei toda essa volta aqui de ponto sobre ponto. Na volta de número 9, agora, eu vou trabalhar 8 pontos. Então, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos e um aumento. Essa sequência eu farei até o final da minha volta. No final dessa volta aqui, eu terei 40 pontos no meu trabalho. Então, trabalharei toda essa volta de 8 pontos e um aumento. Finalizada a minha volta aqui, tenho 40 pontos no meu trabalho. E agora, eu vou trabalhar da volta de número 10 à volta de número 13 de 40 pontos. Então, eu farei 4 voltas de ponto sobre ponto, preservando os 40 pontos que eu tenho no meu trabalho. Finalizadas minhas 4 voltas aqui de 40 pontos, agora na volta de número 14, eu vou trabalhar uma sequência de 18 pontos baixos. Então, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e uma diminuição. E vou fazer isso essa sequência mais uma vez de 18 pontos e uma diminuição. No final aqui, então, eu vou ficar com 38 pontos. Então, agora eu vou repetir essa sequência aqui, 18 pontos e uma diminuição.
Agora, na volta de número 15, eu vou fazer uma sequência de 17 pontos e uma diminuição por 2 vezes, tá? Então, eu farei 17 pontos, uma diminuição, 17 pontos, uma diminuição. No final dessa volta de número 15, eu terei 36 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 16, eu vou trabalhar ponto sobre ponto nessa volta. Então, aqui eu trabalharei toda a volta de 36 pontos, então, preservando os pontos que eu tenho no meu trabalho. Agora, na volta de número 17, eu vou trabalhar uma sequência de 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, uma diminuição. E eu vou seguir essa sequência aqui até o final. No final dessa volta aqui, eu terei 33 pontos. Então, eu sigo aqui fazendo 10 pontos e uma diminuição até o final. Na volta de número 18, eu vou trabalhar essa volta de ponto sobre ponto. Então, eu farei toda essa volta de 33 pontos, preservando os pontos que eu tenho no meu trabalho. Na volta de número 19, eu trabalharei 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, uma diminuição e seguirei essa sequência até o final, tá? Então, farei mais 2 sequências de 9 pontos e uma diminuição. No final dessa volta aqui, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Na volta de número 20, eu trabalharei ponto sobre ponto. Então, eu farei toda essa volta preservando os 30 pontos que eu tenho no meu trabalho. Na volta de número 21, eu trabalharei 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, uma diminuição. Seguirei essa sequência até o final. No final desta volta, eu terei 27 pontos no meu trabalho. Agora, na carreira de número 22, eu trabalharei ponto sobre ponto, preservando, então, os 27 pontos que eu tenho no meu trabalho. Agora, na carreira de número 23, trabalharemos 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e uma diminuição. Seguirei essa sequência, então, até o final, e no final dessa volta ficarei com 24 pontos no meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar da carreira de número 24 a carreira de número 30 de ponto sobre ponto. Então, aqui agora eu vou subir 7 voltas de 24 pontos, tá? E depois eu vou encher esse trabalho. Já vou botar o enchimento nele. Então, aqui, ó, pessoal, finalizei as minhas voltas, tá? E eu já pus enchimento ali, quase até o final, depois eu vou completar. E aqui dá pra ver nitidamente que aqui é o peitinho e aqui as costas, ó, porque tem uma elevaçãozinha aqui no bumbumzinho, tá? Ó. Agora, eu vou fazer essa última volta aqui de pontos baixíssimos, tá? Então, aqui eu vou trabalhar 24 pontos baixíssimos. E no final aqui, no meu último ponto baixíssimo, eu vou cortar este fio e vou rematá-lo, tá? Eu não preciso deixar o fio pra costura aqui, tá? Vou só seguir, então, essa volta aqui toda de pontos baixíssimos. E depois já vamos iniciar, então, a cabecinha. Pra trabalhar a cabeça, eu vou começar pelo focinho, tá? E eu vou começar com uma cor um pouquinho mais clara. E essa cor que eu tô usando aqui é 5208, tá? Também da Balloon Amigo da Pinguim, tá? Essa cor aqui é um pouquinho mais clara, que é pra dar um contraste do focinho.
Então, aqui eu fiz o anel mágico, dentro do anel mágico eu pus 6 pontos, e agora na segunda volta eu vou fazer um aumento para cada ponto desses 6 pontos que eu tenho no meu anel mágico, tá? Então, eu vou vir aqui no primeiro e já vou colocar 2 pontos juntos no mesmo lugar, e vou fazer essa sequência, então, até o final. No final aqui, então, eu vou ter 12 pontos no meu trabalho. Na terceira volta aqui, agora, eu vou trabalhar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência aqui por 2 vezes. No final desta volta aqui, então, eu vou ficar com 14 pontos no meu trabalho. Agora, aqui na quarta volta, eu vou trabalhar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E agora eu vou trabalhar 1, 2 pontos e um aumento por 3 vezes. 1, 2 pontos e um aumento. E de novo, 1, 2 pontos e um aumento. No final desta volta aqui, agora eu tenho 17 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 5 e 6, eu vou trabalhar esses 17 pontos, tá? Então, agora eu só vou fazer 2 voltas preservando os pontos que eu tenho no meu trabalho. Agora, na volta de número 7, eu vou trabalhar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. E eu vou fazer mais 2 vezes essa mesma sequência aqui, de 3 pontos e um aumento. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e um aumento. E novamente, 1, 2, 3 e um aumento. E no final desta volta aqui, eu estou agora com 20 pontos no meu trabalho. Agora, a volta de número 8, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer toda essa volta aqui preservando os 20 pontos que eu tenho no meu trabalho. Cheguei aqui no final da minha volta, eu cortei este fio, tá? Que eu não vou mais trabalhar com ele. Eu tô aqui no meu último ponto, eu vou voltar aqui meu último ponto, nas 2 alcinhas aqui, e vou encerrar ele novamente com a cor que eu estava trabalhando antes, tá? Vou voltar a trabalhar com o meu fio castanho. Agora, aqui, eu vou fazer mais uma volta de 20 pontos, tá? Então, eu só vou seguir aqui trabalhando ponto sobre ponto, preservando ainda os 20 pontos que eu tenho no meu trabalho. Vamos lá, então. Agora, aqui na volta de número 10, eu vou trabalhar 12 aumentos consecutivos, tá? Então, eu vou vir aqui no primeiro e vou fazer 2 pontos altos juntos, 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
E vou finalizar aqui o meu trabalho trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo por 8 pontos. Então, aqui eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E meu trabalho ficou assim. E eu fiquei aqui no meu trabalho com 32 pontos. Agora, na volta de número 11, nós vamos trabalhar a seguinte sequência. Nós vamos começar fazendo 1, 2, 3 pontos e um aumento. Essa sequência aqui agora eu vou repetir por mais 5 vezes, tá? Então, eu fiz uma aqui, agora eu vou fazer 1, 2, 3 e um aumento, que é a minha segunda. 1, 2, 3 e um aumento, minha terceira. 1, 2, 3 e um aumento, minha quarta. 1, 2, 3 e um aumento, minha quinta. E minha última sequência de 1, 2, 3 e um aumento. E agora eu vou encerrar esse trabalho aqui, fazendo 8 pontos baixos até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E eu fiquei aqui no meu trabalho com 38 pontos baixos. Agora, na volta de número 12, eu vou trabalhar 14 pontos baixos. Então, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e um aumento. Vou fazer de novo essa mesma sequência de 14 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e um aumento. E eu encerro agora com 8 pontos baixos novamente. Deixa eu só soltar a minha linha aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E eu fiquei agora com 40 pontos no meu trabalho. E agora eu vou trabalhar da volta de número 13 à volta de número 19 de ponto sobre ponto. Então, agora eu vou trabalhar as próximas voltas aqui, preservando os 40 pontos que eu tenho no meu trabalho até chegar à volta de número 19. Então, aqui, ó, eu já fiz as minhas voltas corridas e eu já pus os meus olhinhos e o meu focinho de trava, tá? E eu vou passar pra vocês aqui a posição onde vamos colocar, porque é nessa altura aqui, depois que eu tenho nessas voltas, que eu já coloco. O meu focinho que eu tô usando aqui é o número 10, tá? De trava. E eu vou colocar ele entre a segunda e a terceira carreira após o anel mágico, tá?
Os meus olhinhos de trava, eu vou colocar entre a primeira e a segunda carreira aqui, a partir da cor mais escura, tá? E eu vou botar eles com uma distância de 10 pontos de distância entre eles. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E no 10º é onde eu vou colocar. E ele vai ficar assim, ó. Os olhinhos que eu tô usando, então, é o número 5 da círculo de trava. E o focinho é o número 10 também da círculo de trava. Quem não tem os olhinhos de trava, pode bordá-los também, tá? E daí aqui agora, lá no fundo do meu trabalho, eu já vou colocar um pouco de enchimento lá no focinho dele, lá embaixo. Já vou deixar com enchimento, tá? Pra depois não ficar difícil de eu encher. Vou botar o enchimento lá e vou deixar meu focinho já todo cheio. Pegar uma pinça aqui para posicionar bem o meu enchimento nos lugares certos. Tá? Vou ajeitar bem ele ali para ele ficar bem posicionado. Pronto. E agora, então, eu vou seguir o meu trabalho aqui. Agora, eu vou para a carreira de número 20, onde eu vou trabalhar 6 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. No final dessa minha volta aqui, eu vou ficar com 35 pontos no meu trabalho, tá? Então, aqui... Deixa eu organizar meus fios aqui. E aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência, então, até o final. No final, eu vou ficar com 35 pontos no meu trabalho. Na volta de número 21, agora, eu vou trabalhar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência até o final. No final dessa volta aqui, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Na volta 22, agora, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos, uma diminuição. Vou seguir essa sequência, então, até o final do meu trabalho. No final dessa volta aqui, eu vou ter 25 pontos no meu trabalho. Na volta de número 23 agora, eu vou trabalhar 3 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos, uma diminuição. Essa aqui será a minha sequência até o final. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 20 pontos no meu trabalho. Antes de eu começar a minha carreira aqui de número 24, então, eu já pus uma boa parte do enchimento aqui no meu trabalho, para depois não ficar muito difícil de encher, tá? Todo o focinho já tá completo e maior parte da cabeça. Agora, nessa volta aqui de número 24, eu vou trabalhar a sequência de 2 pontos. E uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final. No final desta volta aqui, eu vou ficar com 20 pontos no meu trabalho, desculpe. Não, perdão. Eu vou ficar com 15 pontos no meu trabalho, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo 2 pontos e uma diminuição até o final. Então, aqui, ó, meu trabalho já tá todo cheio, já botei todo o enchimento nele, a cabecinha ficou bem cheinha, tá bem redondinha. E agora eu vou trabalhar minha última volta de diminuições antes de fechar a minha peça, tá? Então, aqui eu vou para a volta de número 25, onde eu trabalharei um ponto. Um ponto e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui por toda a minha volta. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 10 pontos no meu trabalho, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo um ponto e uma diminuição por todo o meu trabalho.
Agora, eu cheguei aqui no final, eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho, em seguida, eu tenho 10 pontos no meu trabalho, tá? E vou dar um baixíssimo aqui. Vou cortar este meu fio aqui. Não preciso deixar fio pra costura aqui, tá? Porque fica atrás da cabeça, então nem tem como costurar. Vou puxar o meu fio aqui. Vou passar ele pela minha agulha de tapeceiro pra dar o acabamento ali, que agora eu vou fechar num falso anel mágico, tá? Com 10 pontinhos. Ó. Então, agora eu vou vir aqui ponto por ponto. 1, 2, botar esse enchimento aqui pra dentro, né? Pra não pegar no meu fechamento. 2, 3, e eu vou puxando já aqui pra ir fechando. 4, eu pego só na alcinha de fora aqui, ó. 5, vou puxando. 6, 7, 8, vou puxando aqui sempre, né, pra ir ajustando os pontos. 9, e o último aqui, onde a gente fechou com o baixíssimo, 10. E agora eu vou puxar e vou encerrar. Ó. E aqui eu não vou puxar tanto, que eu não quero que repuxe o meu trabalho, porque isso aqui vai ficar atrás. Então, se eu fizer ele muito repuxado, vai aparecer, né? Então, aqui agora eu vou passar por mais alguns pontos aqui, fazendo um acabamento. Vou puxando, pra que ele fique bonito, né? Não fique feio. Essa parte que vai ficar visível. Tá? Por isso que eu também fechei num anel mágico maior, pra ele não ficar bicudo aqui em cima, ó. Vou passando aqui, porque assim eu vou firmar os meus pontos e vou dando um acabamento pra minha peça. Já tá bom aqui. Agora, vou passar mais um aqui só pra nivelar. Agora eu vou pegar esse fio aqui e vou tocar lá pra dentro do meu trabalho. Vou passar algumas vezes aqui pra ele trancar e vou cortar ele. Aqui. Agora eu vou vir com a minha agulha aqui e vou ajustar esse anelzinho aqui, pra ele ficar bem perfeitinho. Não ficar repuxado. Ó. Pronto. E aí ele fica bem bonitinho. Essa ponta aqui eu vou cortar. Vou ajustar bem a minha cabecinha aqui pra ela ficar bem redondinha. E agora eu tô com todas as peças do meu chihuahua pronto, tá? Então, aqui, ó. Ó. Meu pincher, né, não é chihuahua. É parecido, né? Tá? Então, as patinhas, as orelhinhas, o rabinho, o corpinho. E agora é só nós fazer a montagem, tá? Então, agora eu vou dividir o vídeo em 2 partes, pra ele não ficar muito extenso. E na próxima parte, então, a gente vai fazer a montagem dele e os acabamentos finais do nosso cachorrinho, tá? Então, até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus.